Olá, gente, bem-vindos ao canal Craques da Bola S. Inscrevam-se no canal, deixem seu like e compartilhem os vídeos. Hoje, nossa conversa será com Mauro Soares, craque do futebol capixaba, desportiva Rio Branco, Ibiraçu, passagens em Portugal. Mauro, bem-vindo, cara. Obrigado pela presença. Obrigado, Jacimar. É de craque para craque, então. O Jacimar também tem essa história, né? Fez no Bangu, aqui no Espírito Santo, campeão várias vezes. Então é um prazer imenso estar aqui para responder as perguntas e falar um pouco do futebol capixaba. Isso aí, cara. Então vamos lá. O seu início foi o quê? Rio Branco? Rio Branco 84, né? Com Eli. Ele era o treinador, né? Olha, ele é um nome de respeito. Eli que jogou um futebol refinado, todos conhecem, né? E depois passando pelo Júnior do Atlético Mineiro, retornando ao Rio Branco, profissionalizando em 87, né? Vice-campeão em 88 pelo Rio Branco. E depois segui uma vida desportiva, que não foi uma vida inteira assim, foi só apenas um ano e meio, e parece que ser uma vida inteira, porque deu muito certo. O destaque, né, da época foi muito grande, né? Então parece que é muito tempo. Exatamente. Mas vamos lá, como é que foi se apresentar? Você aprendeu com um cara bom, né, que é o Eli, né, cara? E aí, como é que era o relacionamento com ele na base? Ele sempre falou a língua do jogador, né? Ele, como jogou um futebol refinado, e é da posição ali que a gente atua, né? Atuava, né? Ele eu lembro perfeitamente que ele dizia, né, que não é qualquer um que estava falando pra gente, era o Eli, né? Que esteve nas quatro linhas, e isso realmente a gente procurou saber um pouquinho, foi constatado isso. Ele realmente foi um jogador brilhante e teria uma carreira brilhante como treinador, mas acho que ele preferiu outro caminho. E na tua época ainda tinha os clássicos do capixaba, dos juvenis e júniores também ainda, né? 84, né? Tinha, né? Muitos clássicos. Tinha, né? Já era clássico embaixo e em cima, né? Já era clássico embaixo e em cima, a desportiva bem mais estruturada, né? Do que o Rio Branco, né? E por isso a gente levava uma certa desvantagem nos clássicos. Mas sempre foi jogos muito bons, né? A gente foi campeão juvenil com o treinador aqui no canal, a gente tem que falar também, porque depois ele fica com ciúme, né? E realmente ele foi importante pra gente, porque foi um cara trabalhador, procurou dar todas as condições para os atletas, por isso que ele conseguiu os resultados que ele pretendia. E essa passagem sua aí para o Atlético Mineiro, como é que foi esse caminho? Apesar de que foi pouco tempo, mas esse caminho rápido, sim, mas serviu também de aprendizado. Sim, claro. Para minha surpresa, um certo dia chegou o ex-Bourguignon e falou que eu seria emprestado ao Atlético Mineiro a pedido do Atlético Mineiro, do diretor do Atlético Mineiro, que vinha me destacando nos juniores, apesar de ter idade juvenil, já jogava nos juniores. E despertou interesse, tive um ano no Atlético, né? Também vice-campeão da categoria, né? Mas campeão também não foi o Cruzeiro também, não. Isso não é para ninguém curtir com a cara do Cruzeiro. Exatamente. Nesse ano foi qual a equipe, eu não me lembro, da Valério Doce. Valério Doce que foi campeão esse ano. Realmente foi um aprendizado. Eu tive um treinador muito bom, que era o Barbatana, muito conhecido. Né? Inclusive, na época ele nos deixou para ser o treinador do profissional do Goiás, né? Então foi um ano importante, um ano de aprendizado. E esse profissionalismo no Rio Branco aí começou em 87? 87, né? Conta aí como é que foi esse sonho, né, realizado, né? Que um cara de garoto, né, de criança vem, chega lá, e o Rio Branco também era o clube da época. O que acontece? O Rio Branco vinha de um campeonato brasileiro muito bom de 86. Exato. Só que acho que houve muito gasto nesse ano, e em 87 já não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro para contratar, né? Então a solução foi olhar na base, que tinha alguns jogadores, a base bem trabalhada, tinha alguns jogadores na base que poderia subir, né? E um desses jogadores, o primeiro fui eu, né? Já jogando
já jogando o campeonato de 87, por sinal um campeonato que a gente fez bastante abaixo, né? Lutamos até o final do campeonato para não cair, conseguimos o objetivo, mas não é um campeonato que condiz com o Rio Branco. Né? Então foi um ano muito difícil, mas foi um ano também de aprendizado. Por quê? Porque você com 18 anos se aparecer na equipe de profissional e não era comum, né? E a gente conseguiu já no ano seguinte já com mais jogadores da base ser vice-campeão capixaba pelo Rio Branco, muito garoto. Em 88. 88 foi campeão do Ibiraçu, né? Ibiraçu foi campeão. Ibiraçu foi campeão. E cara, quem era essa galera aí da época aí de 87, que quando você começou? Lembra de alguns, cara? Rapaz, vamos falar, tinha um velho Vicente, né? Coitado. Ele era o capitão do time. Né? Eu digo que eu fui um jogador que eu fui, né? Teve a experiência que eu tenho, porque eu tive a sorte de jogar com o Vicente, com o Baiano e principalmente com o Vicente. Eu falo Baiano primeiro, sim. mas principalmente com o Vicente, que teve mais tempo comigo. Tá. Né? Teve mais tempo comigo e cuidava, falava, como se fosse um irmão mais velho e se você conhece bem o Vicente, é nervoso, e se a gente queria ganhar, então foi importante para mim também ter essa aprendizagem de querer ganhar. Então isso eu aprendi muito com o Vicente. Vocês estiveram ali no Rio Branco também, né? Assim, a exemplo da Desportiva, né, que tinha, vocês também tinham uns caras que serviam de referência para vocês, né, e que estavam sempre presentes, né, nos momentos ali, desde do cara juvenil até chegar no profissional, e justamente para dar esse suporte para o cara subir, né. E depois, em 89, tu foi pro Ibiraçu, né, emprestado, cara. Você só viveu uma vez sendo emprestado. Eu era jogador do Rio Branco e o Ibiraçu, por ser campeão de 88, ele disputou a primeira Copa do Brasil. Sei. A primeira Copa do Brasil, e foi só 2 jogos, né, contra o Grêmio. Né, Então tu foi só pra Copa do Brasil? Só para a Copa do Brasil, não foi. Depois tive que retornar. Né, onde que a gente fez um jogo muito bom aqui com o Grêmio. Perdemos de 1-0 com gol do Alfinete. Mas chegando lá, deu a lógica, né? A gente ficou bem acuado e o Grêmio fez 6-0 na gente, mas também foi uma viagem que a gente não pode falar muito dessa viagem, não tem muita história para contar e não vai dar tempo. Né? Não, mas também é o seguinte, tudo pra gente, né, para o atleta de futebol que vem subindo com a idade, né, pequena igual você tinha, 18, 19, 20 praticamente, sempre é aprendizado. Qualquer jogo importante que você vai fazer, ainda mais se tratando de uma Copa do Brasil, né? Na época a gente jogar com os grandes clubes, sempre foi importante. Isso é um aprendizado que o cara não esquece, né, cara? Em 90 aí tu voltou em 89, disputou a Copa Capixaba. Voltei, disputei o Capixaba. Aí em 90 você tomou bucha também, né? O Capixaba era o segundo. O Capixaba era o segundo semestre, né? O Capixaba, o brasileiro era o primeiro. Né? E jogamos 90, né? 90 pelo Rio Branco. Né? Não classificamos para a semifinal, apesar de. 90 foi, a final o triangular foi Desportiva, Colatina e Guarapari. Rio Branco foi triangular, né? Foi triangular a final. Então, aí o Rio Branco não classificou, né? Mas estava um clube já em formação novamente, né? Que era muito garoto vindo na base, como o Rogério, Finado, né? Edmilson, o Arildo Peçanha, né? A gente tinha bastante jogadores jovens, o Jarbas. Sim, né? mas tinha também. Mas foi um grande campeonato também. Aquele campeonato foi um campeonato muito disputado também, né, cara? Porque os times do interior também, na capital de vocês, Rio Branco, Desportivo e Vitória. Mas no interior, o Colatina, né, tinha montado um bom time, tinha lá o pessoal do Muniz Freire, né? Guarapari estava com um bom time também. Então... exatamente, né? Nessa época, os clubes da capital, eles investiam ou eram obrigados a colocar jogadores mais novos da base, para ver se... Né? Problema financeiro, mas também já era tradição isso. Sim. E os clubes do interior apostavam mais nos jogadores mais experientes. Né? E no Campeonato Capixaba a lógica sempre, quem quiser ganhar o campeonato, sempre tem que ter pelo menos mais 80% da equipe com jogadores experientes.
E depois, cara, como é que foi essa saída do Rio Branco e pro rival da Esportiva, cara? Você conta aí como é que foi isso aí. Rapaz. É engraçado essa história? Não, tem umas coisas que é só o futebol capixaba, só no futebol capixaba que existe. Nessa situação, o Rio Branco estava passando por uma situação muito difícil em 89, né? Tinha muitos jogadores jovens, Deco, Edmilson, Rogério, Alito Peçanha, Paulo César, Edson Garcia, Getúlio, sim, né? Olha que turma. Sim. Aí aconteceu um problema de falta de pagamento que deu que completou os 3 meses. Sim. Os 3 meses, completou 3 meses. Aí foi perde o passe. Então o Rio Branco perdeu o passe de 14 jogadores. E eu era um deles. Uhum. Só que em 89 eu tinha sido emprestado para o Ibiraçu. Aí na época, por garantia de retorno, eu tive que assinar um contrato em branco para garantir o retorno. Aí na perda desses 14 jogadores, conseguiram me resgatar através desse contrato. Sim. Através desse contrato, eu tinha assinado o contrato, dei a entrada. Aí, mas eu não fiquei satisfeito, né? E o Júlio Serra estava com problema na Desportiva também, não estava satisfeito lá. Aí juntou os 2 presidentes e resolveram fazer a troca. Aí trocou o Mauro Soares pelo Júlio César, que eu não sei te explicar direito, os 2 acabam jogando com os 2 na Desportiva. Qual foi o maior vantajoso? Para o Júlio César, acho que foi menos vantajoso, né? Porque se o Rio Branco estava numa situação meio danada, né? Apesar de que ele não ter saído também, né? Da Desportiva, não tem saído, mas ele não estava satisfeito. O que ele queria no momento, eu acredito que quando você vai ter a oportunidade de entrevistá-lo também, o que ele queria no momento era sair da Desportiva. Tudo que a gente queria, eu sair do Rio Branco naquele momento, ele era da Desportiva. Não que eu tenha raiva do Rio Branco e nem da Desportiva, mas no momento a situação não estava dizendo para a gente sair dos clubes. Isso surgiu uma oportunidade. Para mim foi muito bom porque o tempo que eu fiquei na Desportiva foi 2 brasileiros e um estadual, né? E muita gente pensa que eu tenho a vida inteira na Desportiva porque realmente os meus resultados na Desportiva foram de alto nível, né? Principalmente em termos de campeonato brasileiro. Conseguia fazer bons jogos dentro e fora de casa e despertou o interesse dos europeus, né? Através de alguns amigos indicando, vieram ver e conseguiram me contratar para o futebol português. Uhum. E essa transação aí, cara, pro futebol português, como é que ela desenrolou? Lógico que você estava mais por fora, né? Porque o jogador sempre fica por fora, né? Ainda mais na época quando eram os dirigentes mesmo que tratavam, né? Eles então, que tratavam. Quer dizer, hoje como é um empresário, o cara fica até mais por dentro, mas o que você ficou sabendo, assim? E na verdade eles tinham que te vender também, né? Porque já não tinha, você já não cabia mais ali na estrutura ali. Né? Já acho que no nível de futebol que eu estava jogando, já era mais para sair mesmo. Mas assim, eu lembro que na época surgiu alguns clubes também, o interesse dos clubes do Brasil, mas não chegou a ser concretizado. Não, todo ano era vendido, né? Todo ano era interesse do Flamengo, do Vasco, do Botafogo principalmente, né? Guarani, São José, né? Acho que teve um clube do Rio Grande do Sul também, não me lembro qual. Mas todo ano mais de concreto mesmo, surgiu na hora. Surgiu uma hora, você vai, vamos embora. Caramba, até porque você foi Portugal à época o que seria melhor para mim se eu passasse pelo futebol carioca. Eu tenho isso na minha cabeça, que eu deveria ter passado por futebol carioca, mesmo que seja um clube pequeno. Acho que isso faltou na minha carreira, faltou esse respaldo de quando voltar para o Brasil, você jogar em uma equipe. Mas cara, ali na época não tinha que pensar muito. Pô, você ia jogar em Portugal, numa fase futebol português estava bacana, sempre foi na Europa. Então, quer dizer, a base boa, a época do Luiz Figo, do João Pinto, né? Aliás, tinha 2, um lateral direito que era do Porto, outro meia, né? O Rui Costa. Não tinha o que pensar, velho. Não, então.
Não, exatamente, eu estou falando, exatamente. Mas faltou para mim ter uma pequena passagem para mim no Rio de Janeiro, para concretizar mesmo a situação de jogador de futebol. Sim. Mas eu tive 4 anos no Belenenses, muito feliz, né? Eu acho lógico no primeiro ano E essa, muito difícil. e essa adaptação aí, você sentiu muito, cara? Isso, muito. Qual foi a sua maior dificuldade que você analisa assim? Olha, presta atenção nisso que eu vou falar. A maior dificuldade é o excesso de profissionalismo lá que eu não estava acostumado. Sim. Hã? Sim. Eu não estava acostumado, eu não acreditava que a gente ia ficar 15 dias em um lugar para treinar. Mas você, porque você já não pegava, você já não pegava praticamente essas épocas, mas eu peguei. Então, aí teve a situação, aí vieram as dores, mas também a gente tinha como é que tinha bastante vitamina para tomar, então nos dava essas condições de treinamento 3 vezes por dia, 7 horas, 10 horas, 4 horas todo dia, né? Um treinador rígido, o Abel Braga, que hoje você... E também é o seguinte, né, cara? O Belenenses era um clube de ponta, né? De ponta, e eu ainda, por sorte minha, o Belenenses é Lisboa, e nós éramos em 7 brasileiros, né? 7 brasileiros facilita, já ajuda a adaptação. Né? Mas a grande dificuldade foi logo no primeiro ano. O primeiro ano eu só consegui ser titular nas 10 últimas rodadas, né? Mas daí para lá também eu consegui realmente me impor e conseguir o meu espaço dentro do Belenenses. Porque muda a mentalidade, né? A mentalidade é outra, né? O tratamento do futebol, o clube, né? O profissionalismo do clube, ele muda totalmente. Então, o cara que não estiver acostumado com isso, eu falo para você porque, por exemplo, no nado esportivo, na época que a gente jogava, a gente ficava 10, 15 dias treinando, às vezes uma semana, 2, a maioria das vezes a gente ficava assim. Então a gente já era mais acostumado com isso aí. Mas mas nós que saímos do estado pequeno, do futebol, do clube pequeno, sim, aqui do Brasil, a gente não quer voltar. A gente vai ter dificuldade. Sim. A gente vai ter dificuldade e vai encarar a dificuldade porque a gente não quer voltar. Sim, mas isso aí Mas o jogador que já sai de clube grande, a primeira dificuldade é quer voltar. Tá? Vou botar um exemplo agora, o Gabigol. Sim. Né? O Gabigol teve Inter de Milão e aí tá com dificuldade, não tá jogando, não, tô vou voltar. Né? Eu acho que... E passado aí, cara, esse primeiro momento, esse primeiro ano, né? Aí depois já deu Não, depois você vira português, depois todo mundo não tem, depois não tem mais estrangeiro, depois você conhece todos os lugares, conhece todo mundo e o futebol tem que desenvolver. Eu acho que o futebol de lá, né, não é tão grande como se pensa, igual aqui, né? Acho que aqui tem jogadores que podem estar muito bem jogando lá. Ou no momento que a gente tinha aqui, poderia, hoje também tem. Eu vejo o futebol capixaba, Jacimar, nunca foi carente de atletas. Qual a grande diferença que você viu assim nesse tempo que você jogou lá no Belenense? Que você a grande diferença entre o futebol brasileiro e o futebol português, em termos de quê? O que você pontuaria assim de Olha aqui, diferença maior? Hoje está mais nivelado, mas o futebol português, o que o português quer é que o cara dê o litro, dê o sangue, que ele corra os 90 minutos. Eles não aceitam o jogador que fica mocegando em campo, o jogador que fica mocegando no treino. Eles querem que o cara trabalhe. Agora o resultado vai aparecer. Eu conheço muitos jogadores portugueses e estrangeiros que não era nem tão fantástico tecnicamente, mas se sobressaíam pela força, pela vontade de estar jogando. E o brasileiro tem mania de... É mais técnico, né? O futebol brasileiro é mais técnico, então o cara... E por isso que muitos brasileiros vão e não vão ser. Uma mudança radical de comportamento em termos de você. E você já falou, né? Citou quem eram os caras que estavam na época lá, assim? Sim. No seu time? Não, no meu time tinha aqui o finado Guto, zagueiro, jogou no Flamengo, acho que você deve ter jogado contra.
Não. Né? O Guto, que jogou na seleção. Sou tão velho assim, não. Não, mas você jogou comigo então. Tem o Guto, tem o Denilson, zagueiro também, o Cleiton, o Emerson, que jogou no Vasco, jogou na Inglaterra também, jogou no Porto, muito bom jogador. Né? O Luiz Gustavo, um atacante fantástico, que é de Minas Gerais, que esse é o fugido do Cruzeiro, belenense, teve até uma história em cima disso aí. O Milton Mendes. Ah, o Milton Mendes, sim. Milton Mendes. Inclusive o Milton Mendes, eu trouxe ele aqui para ver uns atletas aqui também. E as campanhas, cara? As campanhas foram boas lá, cara, assim, do clube? Olha, o Belenense é um clube que varia muito de ano para ano. Às vezes, o Belenense, se você olhar a estrutura do Belenense, é uma estrutura fantástica. Um estádio lindo, de frente para o Rio Tejo, um campo de treinamento lá e uma estrutura fantástica, um departamento médico completo dentro do próprio clube. Né? Mas é um clube médio. Né? O Belenense, por exemplo, não é igual o Porto, o Benfica ou o Sport. É um clube médio que tem variações. Pode ser que um ano faça um grande campeonato e o outro ano nem tanto. E nesses 4 anos aí, nós tivemos esse primeiro ano com um bom campeonato, a gente ficou acho que em 7º lugar, 8º. Isso também condiz muito, mas a grande luta era para conseguir estar nas competições europeias. Sim. Né? E o ano que eu deixei o Belenense, né, tinha uma equipe muito boa, muito forte, né, que poderia chegar exatamente a minha saída e a saída do outro Mauro argentino, Mauro Aires, que realmente atrapalhou essa situação, que foi uma saída conturbada, né, por falta de salário, né, e os clubes grandes se aproveitaram disso. Eu fui para o Sport e o Mauro para o Benfica, né, e lá não... Que aí você já deu um pulinho também, né? E pro Sport também pro Sport é grande, mas chegou um pouquinho mais perto. Exatamente, mas quando você não faz uma boa pré-temporada, você não consegue render o ano inteiro. Então nessa saída minha do Belenense, depois de ter feito uma bela pré-temporada, eu fiquei 2 meses aqui no Espírito Santo, né, só treinando sozinho. Tudo, né? Treinando sozinho e perdi um ano. E gols? Fez alguns golzinhos lá? Sim. Rapaz, tem alguns gols no YouTube aí, né? Eu sou jogador de poucos gols, né? Poucos gols. Fui jogador de poucos gols. Né? Mas de vez em quando os meninos botam para me olhar lá e aparecem alguns gols lá. Acho que eu, juntando tudo, acho que eu fiz 14 gols no Campeonato Português. Mas o bacana é você. O gol não é que o gol é um detalhe, o gol é muito importante, mas a tua participação efetiva durante o jogo o tempo todo, ela se torna muito importante também. O atleta, o jogador de futebol, ele tem que ser analisado por todos os pontos, não só por um, né? Exatamente. Na minha última temporada, pelo Belenense, que eu só iniciei com o Belenense, eu lembro que eu joguei 5 partidas daquela temporada, 5 primeiras partidas. Naquelas 5 primeiras partidas já tinha feito 2 gols, jogando bola no trave, dando assistência. E eu lembro também que saiu na revista, eu não tenho guardado, infelizmente não tenho, que o jogador do mês foi o Mauro Soares, porque exatamente pelas assistências, pelos gols que fez, era o jogador mais importante naquele momento do futebol português. E essa passagem pelo esporte, hein? Rapaz, é exatamente o que eu estou falando. Rapaz. O esporte foi uma dessas coisas que você falou, mas foi importante, né? Foi Foi importante que eu peguei alguns jogadores importantíssimos, o Carlos Xavier, né? Oceano, né? O Emílio Peixe, o Sapinto, Pedro Barbosa, né? Emanuel Monique, nigeriano, né? Quer dizer, então era uma equipe, quando eu fui contratado, aí deu o ar daquela equipe da melhor equipe de Portugal. Né? O Mauro foi contratado, então o Sport é a melhor equipe que tem em Portugal, porque já tinha grandes jogadores e eu estava num momento muito bom no Belenense, e já saí. Mas foi importante, eu não consegui ter o mesmo desempenho do que tinha no Belenense no final da temporada, né? Rescindimos o contrato e eu fui jogar em outras equipes. E depois de sair do esporte, você veio para onde? Depois do esporte eu tive uma proposta para o Salamanca.
Salamanca da Espanha, porque o treinador do Belenenses, João Alves, gostava muito de mim. Né? E ele foi para o Salamanca jogar a segunda divisão da Espanha e queria que eu fosse. Eu saí daqui, peguei um avião aqui, não queria ficar em Salamanca, porque estavam pré-acordado com o Reinaldo Pita, que eu ia para o Fluminense, né? E eu queria jogar no Brasil, como já falei para você antes, eu queria jogar no Brasil e acabei não acertando com o Salamanca e perdendo o contrato também no Brasil. Aí eu vim jogar no Rio Branco em 97. Tá. Né? Aí joguei o campeonato pelo Rio Branco e retornei para o Farense no mesmo ano. E essa passagem, esse retorno pelo Rio Branco e essa ida lá de novo pro Farense lá, você ficou quanto tempo no Farense lá? Não, Farense eu joguei mais uma temporada no Farense. Né? O Farense é um clube do Algarve, né? Que o treinador estava lá, era o 10º ano do mesmo treinador. Caramba! 10º ano, Paco Forte, um espanhol. E que o objetivo do Farense era não cair. Tá. Não cair, né? Era diferente. Né? E no final, e era um clube que estava passando problemas financeiros também. Né? Apesar das condições que eles davam para a gente lá, tinha tudo que a gente precisava, mas o mês também tinha 90 dias. Aí complicava e no final dessa temporada eu me transferi para o Campo Maiorense. O Campo Maiorense é um time que era do Algarve, né? Terra do café, como o café. Rapaz, agora esqueci o nome do café, eu sei que. Mas prossiga. E depois disso aí, a volta ao Brasil, como é que ela se tornou assim? Não, assim, aí eu joguei esse campeonato pelo Campo Maiorense, se mantivemos na primeira divisão, mas nós fomos jogar a final da Taça de Portugal, que coisa que nunca aconteceu. Tá. Para uma equipe do Algarve jogar a final do Algarve não, do Alentejo, jogar a final da Taça de Portugal. Infelizmente perdemos a final. Você vê, eu só falei em vista agora, né? Mas é a realidade da minha carreira. Não, mas não tem nada a ver. Aí jogamos a final de Portugal e eu simplesmente desisti de jogar em Portugal. Ninguém me mandou embora, ninguém nada. Eu, quando terminou o contrato, eu não procurei ninguém para renovar, né? Apareceu outra, mas eu preferi retornar ao Brasil e fiquei rodando aí num time pequeno aí. Acho que o primeiro que eu fui jogar, quando eu voltei para Portugal, foi o São Mateus. O São Mateus, que a gente tinha uma equipe boa. Tinha uma equipe boa com o Sérgio Araújo, Zelão, né? Jogadores de Minas Gerais, basicamente, vieram jogar. Jogamos a Copa Centro-Oeste, né? Centro-Oeste, onde nós chegamos na semifinal da Copa Centro-Oeste. E eu não estou entendendo essa Copa até hoje. Porque nós classificamos em primeiro lugar numa chave e o Goiás classificou em primeiro lugar na outra. E o Vila Nova classificou em segundo da outra chave. Aí jogou nós com Vila Nova. Aí foi 2-1. Não teve nem pênalti. Quem classificou foi o Vila Nova. Mas como é que pode isso? Eu quero entender isso. Segredos do futebol. Segredos do futebol. Mas nessa época aí também você já estava preparando para parar também, né? Sim, você sabe que o tempo você parou novo também, né? O tempo de trabalho nosso é complicado, tem vezes que não é fácil, você sabe que não é fácil ser jogador de futebol. Sim. Não é fácil porque você tem muita responsabilidade, você abre mão de uma vida. Você tem que abdicar de muita coisa, né? Para jogar futebol. E quando chegou um certo momento, eu falei, vou para o Espírito Santo, vou ficar lá quietinho. Né? E acabei me acomodando por aqui, não tive mais oportunidade para sair